Bom dia, irmãos. Bom dia. Alegria estar de volta. Vamos colocar aqui. Muito bem. Então, o tema que a gente traz hoje é saúde do espírito. O professor Allan Kardec nos ensina lá na questão 135A que nós somos compostos basicamente por espírito, perispírito, corpo físico, né? 3 coisas. Kardec não está dizendo nada novo, porque isso desde o Egito Antigo os esotéricos já sabiam, né? Para o Egito, o perispírito chamava-se Ka, e assim por diante, né? Na Índia também já sabiam e tudo mais. Existe corpo sem espírito? Claro que existe. No cemitério, no necrotério, né? Lá tem corpo sem espírito, mas vivo, não. Porque é o espírito que comanda o nosso corpo, né? Muito bem. Então a gente tem que reconhecer que sempre que nós falamos de saúde, a gente está se referindo sempre ao corpo físico. E a saúde do corpo físico, ela é sempre relativa, porque todos os corpos físicos se encaminham para a morte. Não tem outro jeito. Infelizmente, é uma péssima notícia que eu tenho que trazer, mas todos nós vamos morrer. O corpo físico, o espírito não. Não é? Muito bem. O corpo físico, por mais saudável que seja, ele sofre um processo natural de desgaste até que ele não tenha mais energia para manter o espírito, e o espírito então parte para outras fases da sua evolução. Então, quando a gente desencarna, não é o espírito que deixa o corpo, é o corpo que não tem mais condições de manter o espírito. O corpo se desmantela de uma tal forma que ele não pode mais manter o espírito. O espírito não tem mais como governar esse corpo. Então ele parte para novas fases da sua evolução. Então quem verdadeiramente, se o espírito é quem comanda o corpo, quem verdadeiramente adoece é o espírito. E quem verdadeiramente conserva a saúde é o espírito. O corpo, ele é só uma janela que mostra o que acontece no nosso íntimo, lá dentro. E o corpo, ele só reflete as desarmonias que nós temos no espírito na forma de doenças. Todas as nossas desarmonias serão afloradas no corpo físico na forma de doenças. Então vem uma pergunta. O que é que nos afeta a tal ponto da gente conseguir adoecer o espírito, até que um dia o corpo físico passe a expressar essa desarmonia em forma de doenças? O que é que nos afeta a esse ponto de nós adoecermos o espírito? O corpo a gente vai desencarnar um dia, mas o espírito não. Nós vamos manter esse espírito enquanto nós existirmos, e vamos existir para sempre. O poeta Juvenal, o poeta romano lá do começo da era cristã, ele diz num dos seus poemas que a mente sã leva a um corpo são. Mente sã, corpo são. O que é mente para o espírita? Mente é espírito. O espírito é a nossa mente. Porque cérebro não pensa. Cérebro não pensa. André Luiz deixa isso bem claro nas suas obras. Tá certo? O cérebro transmite, é só um rádio, né? Que nos transmite aquilo que diz a mente, que diz o espírito. Ah, não, eu acho que cérebro pensa assim, porque eu sou psiquiatra. Legal, no próximo velório tenta bater um papo com o cadáver. Porque ele tem cérebro. Só que a mente não está mais ali. A não ser que seja médium, né? Isso vai ser, aí é diferente. Nesse sentido de mente sã, que produz um corpo são, nós só conhecemos uma única pessoa encarnada no planeta Terra que tinha essa condição. Quem?
Jesus Cristo. Tem algum lugar do Evangelho que diz assim: Jesus passando entre o trigal fez atim. Nossa, estou com alergia hoje. Tem isso? E Jesus subindo a montanha disse: ai, que dor nas costas hoje. Tem isso? Mente sã, corpo são. Um dia nós vamos chegar lá. Mas até lá vamos aprender. André Luiz, no livro Ação e Reação, dele e Francisco Cândido Xavier, lá no capítulo 3, bem no comecinho, depois vocês podem chegar em casa e dar uma olhada na história completa, ele narra o caso de Luiz. O Luiz era um fazendeiro que estava sendo obsediado pelos seus próprios tios, o Clarindo e o Leonel. Eram irmãos do seu pai, Antônio Olinto. E os tios estavam obsediando o sobrinho, não é? Estavam fazendo dele uma marionete, estavam fazendo dele o que queriam, os dois tios desencarnados. Os dois obsessores, os dois tios, não estavam mais conseguindo acesso ao Antônio, porque eles estavam maltratando o Antônio do outro lado. Porque o Antônio os assassinou para ampliar o seu patrimônio. Eram 3 filhos e o pai tinha uma fazenda. E o Antônio era o mais velho e não queria repartir a fazenda com os 2 irmãos mais moços. Então matou os 2 mais moços para ficar com a fazenda só para ele, né? Quando ele chegou no plano espiritual, os 2 mais moços estavam lá. E aí começaram a maltratá-lo. Mas de repente o Antônio sumiu. Então eles passaram a fúria no herdeiro do Antônio, no Luiz, né? Se vingavam agora no herdeiro Luiz. Eles não sabiam, mas a hora que vocês forem ver lá, vocês vão ver a história completa. O Antônio, eles não tinham mais acesso ao Antônio, porque o Antônio foi recolhido para se preparar para uma encarnação. O Antônio ia nascer filho do próprio filho, filho do Luiz. E depois ele ia ser pai do Leonel e do Clarindo, dos 2 que ele matou. Ele não tirou a vida? Ele vai devolver a vida. E mais, vai devolver a fazenda para os 2. Porque ele vai herdar a fazenda e vai deixar para os 2 filhos. Olha só como é que é a vida. Mas, isso tudo vocês vão ver no livro. Muito bem. Para o aprendizado do André Luiz, o instrutor dele, o Silas, pergunta aos 2 obsessores como é que eles conseguiam acesso à mente do Luiz, ao espírito do Luiz, para poder ter domínio sobre ele, para dominá-lo, para que o Luiz fizesse aquilo que eles queriam. E o Leonel, um dos irmãos, explica que todos nós temos um desejo central. Todos nós temos um tema básico dos nossos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos comuns que nós temos no dia a dia, nós pensamos com muito mais frequência e com muito mais intensidade, né? Nós emitimos esses pensamentos que nascem do nosso desejo central, aquilo que realmente nos move a fazer as coisas. Todos nós temos um desejo central, íntimo, lá no fundo, que nos move a sermos como nós somos. Então, os pensamentos nascidos desse desejo central, desse desejo que nos move, são o reflexo da nossa personalidade. Persona, o modo que eu sou no mundo. Refletem a minha personalidade. E o Leonel continua explicando. Desse modo é fácil reconhecer a natureza de qualquer pessoa, tanto aqui no plano físico quanto no plano espiritual. É só observar suas ocupações e as posições em que a pessoa prefira viver. E ele dá exemplos. Ele diz assim, olha, a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça, o desejo irrefreado, né, por adquirir bens materiais, é o reflexo do avarento, que é o caso do Luiz, o fazendeiro, né, que a gente vai ver já. A maledicência é o reflexo do caluniador. O que é que move a pessoa a ser do jeito que é? A calúnia. Então ele se torna maledicente. O escárnio, o desdém, né, é o reflexo do ironista, aquele que gosta de zombar dos outros. A irritação é o reflexo do desequilibrado.
tanto quanto a boa conduta é o reflexo de elevação moral. Simples assim. Pelo modus operandi, pela maneira como a gente vive, pela nossa personalidade, nós refletimos aquilo que nós realmente somos. E os espíritos se aproveitam disso. E ele diz, conhecido o reflexo da criatura, é muito fácil estimular essa criatura de maneira constante. Como? Fortalecendo os seus próprios impulsos e os quadros que esta pessoa já emite na imaginação dela. E aí o que nós fazemos? Nós criamos outros quadros que se superpõem a esses quadros que ela já cria, e aí nós nutrimos a sua fixação mental. Não sai mais da sua cabeça. Ela não tira isso da cabeça. Para vocês terem uma ideia, o Luiz acordava de noite para contar o dinheiro. Ele dormia, à noite ele levantava, será que está? Ia lá contar o dinheiro, passava a madrugada contando dinheiro. Punha no cofre de novo e voltava a dormir. Que eles nutriam aquela fixação mental nele. No caso, então, do Luiz, o desejo central dele, aquilo que movia o seu espírito a fazer o que fazia, era a vontade de acumular bens materiais. Era alcançar prosperidade financeira, como se ele já não tivesse. Ele queria mais e mais e mais. Então ele pensava em várias coisas, como todo mundo. Mas com muito mais frequência e intensidade, ele voltava o pensamento para o acúmulo de bens. E assim, ele emitia esse tipo de pensamento e captava os pensamentos na mesma sintonia, que eram os pensamentos dos dois tios, que o deixavam cada vez mais sovina, mais avarento, mais cobiçoso. Quando a pessoa coloca, então, a vida no piloto automático, deixa a vida me levar, né? Ela acaba agindo de forma mecânica, sem pensar naquilo que a move a fazer o que faz. Não para um pouquinho, por que eu falei aquilo? Por que eu estou sentindo isso que eu estou sentindo agora? Por que eu pensei aquilo? Faz perguntas para si mesmo. Quando a gente quer conhecer alguém, você tem que perguntar para a pessoa de onde ela vem, qual é o nome dela, o que ela faz, para nos conhecer da mesma forma. Por que será que eu falei aquilo? Espera um pouquinho. Eu não costumo falar esse tipo de coisa. Por que eu falei aquilo? Porque, nenhum obsessor coloca na pessoa algo que essa pessoa já não tenha. Eu fiz isso por causa do meu obsessor. Botar nas costas dos espíritos é muito fácil. Ninguém introduz um elemento novo. Só reaviva aquilo que já existe. É como soprar uma brasa. Então o Luiz tinha a avareza dentro de si. O que os dois tios fizeram foi soprar a brasinha, nasceu a cobiça. Foi só soprar a brasa, veio a cobiça. Então, deixa de botar a culpa nos obsessores. A culpa é nossa mesmo, que nós abrimos portas lá no nosso espírito, na nossa mente, e eles estão soprando, não é? A pessoa desequilibrada, ela já age com irritação. É normal ela agir com irritação. Isso a gente vê no trânsito o dia inteiro, não é? Quando a gente não vê em casa, o que é pior. Para a pessoa desequilibrada reagir com irritação, basta um pequeno estímulo. Uma buzinadinha que alguém deu, ela estava distraída, olhando no celular, não viu que o sinal abriu, alguém deu uma buzinadinha atrás para alertar, meu Deus do céu, ela põe o corpo para fora do carro para xingar o cara de trás. Para a pessoa irritada, desequilibrada, é normal agir assim. Então ela age no automático, como se fosse teleguiado, basta só um impulsozinho pequeno. E às vezes tem gente do outro lado que bota esses impulsozinhos, que é para para realmente ver a nossa reação. E alguns têm dor na barriga de tanto que ri quanto com o nosso tipo de reação. E ainda dizem, olha que palhaço. Quando a pessoa se aproximava do Cristo, quando ele estava aqui encarnado, ele sabia de imediato qual era o desejo ou o tema central dessa pessoa, aquilo que movia a pessoa a fazer o que fazia.
E o Cristo também sabia o grau de inconsciência da pessoa disso. Ou seja, se a pessoa punha a vida no piloto automático e não parava para se perguntar por que eu faço isso, por que eu penso aquilo. Vai no piloto automático a minha vida levando sem que eu tome as rédeas, a direção da minha vida. Então, vai vivendo de forma inconsciente. Então, Jesus sabia qual era o nosso desejo, qual era o desejo central da pessoa que se aproximava dele, como sabia se a pessoa não tinha consciência disso. Só uma comparação boba. Chico Xavier foi medida a aura dele e os pesquisadores viram que, em estado normal, ele tinha 100 metros de aura. Tinha uma luz de 100 metros. Então, a 100 metros dele, se ele quisesse, ele já sabia por que você estava ali, qual o seu nome, o que ele quisesse saber a seu respeito. Emmanuel nos diz que a aura de Jesus é do tamanho do sistema solar. Então, vai do Sol até Plutão e outros planetas que tem depois que a gente quase não fala. Então, não existe o que nós pensemos, o que nós façamos, que Jesus não esteja sabendo, porque nós estamos dentro da sua aura, dentro da sua luz. Por isso que quando a pessoa se aproximava, ele já sabia o desejo central, aquilo que movia o seu espírito, e se a pessoa tinha consciência disso ou não. Humberto de Campos narra o caso do Bartolomeu. Lá no livro Boa Nova, vocês podem ver também no capítulo 8. Em alguns evangelhos, vocês vão ver, ao invés de Bartolomeu, vocês vão ver Natanael, que é a mesma coisa, né? É o mesmo discípulo. O Bartolomeu ele foi um dos mais dedicados discípulos do Cristo. Depois que Jesus parte, né, depois de suas últimas palavras, Bartolomeu, atendendo ao pedido do Cristo. Aliás, quais foram as últimas palavras do Cristo? Não, aí foi na cruz, ele não morreu na cruz. A gente não morre na cruz, a gente não morre, ninguém morre, morre? Por que Jesus parou o tempo? Por que ele começou ano 1, ano 2, ano 3, depois que ele nasceu? Por quê? Porque ele provou que a morte não existe. Ele não disse, como Zoroastro, como outros antes dele. Ele provou. 3 dias depois, ele estava vivinho, comendo e bebendo com os apóstolos. Bebendo vinho, comendo pão, carne, peixe, com os apóstolos. Vivinho, com seu perispírito. Só que ele continuou falando depois desse fato que o Anésio comentou. Ele falou com Maria Madalena. Ele reuniu 500 pessoas na Galileia antes de partir. E as últimas palavras dele foram: ide pelo mundo e pregai o Evangelho. E aí desapareceu da vista deles. Estas foram as últimas palavras do Cristo. Se nós fôssemos muçulmanos, todos muçulmanos sabem. Pergunta para um muçulmano: quais foram as últimas palavras do profeta? Não existe outro Deus senão Alá. Todos. Nós somos cristãos, temos que saber essas coisas. E o Bartolomeu, seguindo essas últimas palavras do Cristo, ele foi para a Síria, para o Irã, e acabou falecendo na Armênia, onde ele foi degolado, no ano 51. Ele foi um dos maiores discípulos do Cristo. Mas, até lá, a gente vai contar essa história. Ele era uma pessoa triste, uma pessoa negativa. Os seus irmãos e o próprio pai não tinham muita afinidade com ele. Ele era muito negativo. Tanto que quando Filipe disse para ele de Jesus: olha, encontrei o mestre. Ele disse: de onde ele é? É da Galileia, lá de Nazaré. Eu falei: de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Tão negativo que ele era. Isso está nos evangelhos, né? Ele vivia inconformado com a sua pobreza. E vivia inconformado com a prosperidade dos maus. Ele sempre reclamava das coisas. Porque ele achava que os bons ficavam cada vez mais pobres e os maus ficavam cada vez mais ricos. Vivia inconformado com isso. Ele lembra aquelas pessoas revoltadas, aquelas pessoas incomodadas, aquelas pessoas que nada é bom o suficiente. O bolo está gostoso, mas se tivesse um pouquinho mais de recheio. A comida está boa, mas se tivesse um pouquinho menos de sal.
Nada está perfeito, nada está bom, está sempre alguma coisinha. Essa pessoa se torna o Zé Gangorra. Cuidado, tá? O que é o Zé Gangorra? Aquela pessoa que chega na rodinha, senta, todo mundo se levanta. Porque ninguém aguenta. Ninguém suporta desse tipo de gente. Vira Zé Gangorra. Chega na rodinha, bom dia, pessoal. Senta, todo mundo se levanta e cai fora. Né? Esse tipo de gente, ninguém gosta deles. Ninguém me ama, ninguém gosta de mim, mas também não é para menos. Né? Estão sempre, acho que está todo mundo tentando prejudicar. Eu entrei no centro, o Zé Domingos me olhou de um jeito. Eu trabalhava em São Paulo e do lado da minha sala tinha um colega com o mesmo cargo que eu. E ele entra espavorido na minha sala, umas 9 horas da manhã, e disse: eu vou ser demitido. Eu vou ser demitido porque o nosso chefe passou por mim no corredor, nem me falou bom dia, e estava com os olhos vermelhos. Eu acho que ele está descendo do 3º andar. Devem ter mandado ele cortar a gente. E eu acho que eu vou. Falei, entra aqui, vamos conversar, senta aí. Ele nem tinha sentado ainda, tocou no meu telefone. Era o chefe e disse: Anésio, dá um pulinho na minha sala. Eu falei, deve ser eu, amigo, não deve ser você. Vai para a sua sala, que daqui a pouco eu te falo. Cheguei na sala do chefe, ele estava realmente com os olhos vermelhos e disse: eu não sei por quê. Ao invés de ligar o ar, eu abri o vento, eu abri o vidro do carro. E entrou um negócio no meu olho, cara. E eu estou tentando tirar com lenço, não sai. Dá uma olhada para mim, você que tem jeito para essas coisas, dá uma olhada. Eu olhei aqui embaixo, assim, tinha um caco de folha. Sabe essas folhinhas de árvore, quando apodrece assim, veio no vento e entrou aqui embaixo. Pinguei umas gotinhas de soro fisiológico, passei o lenço, está aqui o problema. Ai, muito obrigado, muito obrigado. É só isso? Só? Claro que é. Voltei para a minha sala e disse: nenhum dos dois vai ser demitido, bobão. Era um cisco no olho do homem. Então essas pessoas olham para todo mundo e acham que as pessoas estão tentando prejudicar elas. Né? Elas vão se fechando num caminho sem volta para a depressão. Né? Porque ninguém suporta. O Bartolomeu, então, ele procura Jesus e ele começa a falar. Ele começa a falar da criminalidade que estava crescendo. Ele começa a falar da maldade que estava se alastrando. Ele fala da crise econômica que estava sendo provocada pelo domínio do Império Romano. Ele fala sobre os governantes corruptos. Ele estava falando alguma novidade? Nenhuma. Principalmente porque ele estava falando para o governador espiritual do mundo. Né? Então vocês estão vendo que essas coisas são antigas. E ele falando de tudo isso, Jesus então diz para ele: Bartolomeu, eu já tive a ocasião de ensinar que o meu reino não é ainda deste mundo. Mas isso não quer dizer que eu desdenhe, que eu menospreze o trabalho de estendê-lo um dia a todos os corações na terra. Você acha que eu teria vindo a este mundo sem essa certeza confortadora? Você acha que eu teria me deslocado de onde eu estava? Levei 1000 anos para conseguir matéria no meu perispírito para poder reencarnar. 1000 anos de preparação reencarnatória para conseguir encarnar. Só para ensinar durante 3 anos, para ser pregado numa cruz, para provar que a morte não existe. Acabou o problema. Acabou. Era essa a minha missão. O reino de Deus já foi estendido a todos os corações na terra? Não, a missão de Jesus continua. A missão dele é um dia nos ajudar a colocar esse reino de Deus aqui dentro de cada um de nós. Ele não teria vindo a esse mundo sem esta certeza. Nós estamos vivendo uma fase agora conturbada por causa da transição planetária. É normal isso. Então, muitas pessoas estão espantadas, descontentes, desanimadas, como se o governador espiritual da Terra tivesse perdido o controle da sua missão. Jesus é o governador espiritual do planeta. Imagina que ele vai perder o controle da sua missão.
Muitos reagem ao noticiário, aquele noticiário da televisão, que você põe uma bacia embaixo para pingar o sangue, porque esse é o que todo mundo vê. Se você puser noticiário de coisa boa, ninguém vai assistir. Mas noticiário de desgraça dá um ibope danado. Só que você tem que botar uma bacia embaixo da televisão para pingar o sangue. É esse que vende. Esse tipo de noticiário, as pessoas acham que o médico espiritual das nossas almas, né, tivesse perdido as esperanças em nos auxiliar em nossa cura. Jesus ainda diz, o Evangelho, os meus ensinos, eles têm de florescer primeiramente na alma das criaturas, para depois frutificar, dar frutos, dar resultados nos povos. Então, nós não veremos os ensinos evangélicos difundidos nas coletividades, nas nações, porque as almas ainda não foram evangelizadas. Enquanto as almas não forem evangelizadas, nós não teremos esse tipo de resultado. As coisas têm que ser de dentro para fora. É por isso que o trabalho do Espiritismo é de evangelizações, é de evangelizar corações e não multidões. Se fosse para evangelizar multidões, eu e o Anésio estaríamos lá na praça da cidade, lá, com umas caixas de som imensa e botando para quebrar. Não é? Não, nós vamos evangelizar corações. Nós evangelizamos almas e não países, começando pela nossa. Porque tem espírito que acha que tem que começar pela alma dos outros. E hoje, com essa desgrama do celular, WhatsApp, Instagram, não sei o quê, tem gente que acha que os outros são obrigados a ver mensagem espírita dia e noite. Você viu a mensagem? É a cara da minha sogra, vou mandar para ela. Quem recebeu a mensagem? Não foi você? Fica com a mensagem para você. Tem gente que lê o negócio, é a cara de fulano. Não, é a sua cara. Mas tem que repassar para os outros, por quê? Começando pela nossa. Só frutifica no exterior depois que floresce no íntimo de cada um. Mas eu vou ao centro, levanto de manhã, saio debaixo do meu edredom, naquele fiozinho gostoso, e vou lá no centro. Se esse mês eu for contar, já tomei um tonel de água fluidificada e não muda nada. Má notícia, não vai mudar mesmo. Centro espírita não muda a vida de ninguém. Passe não muda a vida de ninguém. Água fluidificada não muda a vida de ninguém. Porque as coisas têm que começar de dentro para fora. Você mudou alguma coisa aqui dentro? O passe, a palestra, a água fluidificada te ajudou, te deu força para mudar alguma coisa aqui dentro? Se você conseguiu mudar alguma coisa aqui dentro, já já você vai começar a ver o reflexo por fora. Simples assim. Não adianta ficar passando o WhatsApp, vai começar a ser o Zé Gangorra. Mensagem do fulano. Não, pelo amor de Deus, não vou nem abrir isso. Então, primeiro de dentro para fora, para a gente começar a ver o resultado. E Jesus continua. Mas eu venho de meu Pai, cheio de fortaleza e confiança, que a minha mensagem vai proporcionar grande alegria a todos que receberem de coração, com sentimento. Alegria. Às vezes a gente vai em centro espírita, as pessoas parecem que estão num velório. Todo mundo está num velório. Você não recebeu a mensagem do Cristo? A mensagem do Cristo tem que trazer alegria. Alegria de viver. Alegria pela oportunidade de estarmos aqui, ressarcindo os nossos débitos, para quem sabe voltar um pouco mais próximo de Jesus. Emmanuel disse que a nossa obrigação é voltar para o plano espiritual, voltar para casa pelo menos alguns centímetros mais próximos do Cristo. É por isso que a gente tem que se alegrar. Venho de meu Pai. Foi Deus que escolheu Jesus. Questão 625 do Livro dos Espíritos. Quem Deus nos ofereceu para guia e modelo. Guia é aquela pessoa que você deve seguir. Todo mundo que já fez uma excursão aqui sabe. Lá vai ter um guia. Por quê? Porque o guia conhece tudo lá. Se você não seguir o guia, o que vai acontecer? Você não vai conhecer nada.
Então, o guia é aquele que a gente deve seguir. A gente deve renunciar ao caminho que nós estamos fazendo para seguir o caminho do guia. E modelo? Modelo é aquele que a gente deve copiar. Copiar. Esse é modelo. Lembra de antigamente as mulheres levavam um vestido na costureira e dizia: usa como molde. Eu quero igualzinho, mas com esse tecido. É um molde, modelo. Então, nós não somos o tipo de gente que Deus quer na Terra. Se Ele nos mandou um guia e um modelo, é porque o tipo de pessoa que Deus quer na Terra é Jesus Cristo. Então, Jesus é o nosso guia e modelo para os próximos milhões de anos. Porque só daqui a alguns milhões de anos é que nós vamos ficar igual Jesus. Igual o que Deus espera que nós sejamos. Porque senão teria mandado outro guia, outro modelo. Simples assim. Lubrificar um pouquinho, porque já começou a raspar. Quantos bilhões de anos foram necessários para aparecer o primeiro protótipo de um ser humano sobre a Terra? O primeiro protótipo chama Australopithecus. Alguma coisa de 1 metro e pouco de altura, parecendo um macaco, mas que já andava sobre os 2 pés. Australos significa do sul, Pithecus, macaco. Porque foi encontrado na África do Sul. 3 milhões e meio de anos atrás, só. 3 milhões e meio de anos atrás. O Homo sapiens, ele só aparece na Terra há 200 mil anos, com a condição de pensar de maneira contínua. 200 mil anos. E nós, com o corpo que nós temos hoje, só existimos há 40 mil anos. 40 mil anos. Isso não é nada. Por isso nós somos considerados ainda espíritos primitivos. Não é nada para um ser que já era perfeito há 4 bilhões e meio de anos atrás e preparou o planeta Terra para a nossa chegada. Jesus já era perfeito há 4 bilhões e meio de anos atrás, quando a Terra nasceu. Né? E ele continua cheio de confiança na redenção humana, na melhoria do ser humano. E alguns reclamam de dificuldades que nós sabemos que vão ser passageiras. Ah, mas eu tenho um câncer. É passageiro, sabia? Ninguém leva câncer para o plano espiritual. Quem tem câncer é o corpo físico, o perispírito não. Jesus ainda diz, os viajantes da terra, os viajores da terra, os encarnados, eles estão sempre desalentados, descontentes, desanimados, porque na obcecação, na teimosia, com sua própria vontade, em fazer a sua própria vontade, eles acabam se ferindo nas pedras da estrada, durante a sua jornada evolutiva. E aí, eles ficam revoltados e fecham os ouvidos à realidade espiritual, vendam os olhos com a rebeldia, e aí não conseguem enxergar uma estrela no céu, o perfume da flor, a palavra de um amigo, porque a gente fica obcecado em querer fazer a nossa própria vontade e joga todos os Pai Nossos que nós já rezamos no lixo. Seja feita a vossa vontade. E por que Jesus nos ensina a dizer, seja feita a vossa vontade, não a minha? Porque Deus me conhece muito, mas muito melhor do que eu mesmo. Porque eu às vezes ponho a vida no piloto automático e não paro para me conhecer, para pensar, para dizer por que eu fiz isso, o que é que está me movendo a fazer o que eu faço. Põe a vida no piloto automático e deixa levar. Deus conhece, Jesus conhece os nossos desejos mais íntimos. Por isso que a nossa vontade não quer dizer nada. Porque eles sabem o que é melhor para nós. Nem que seja um câncer. Ele sabe o que é melhor para nós. Por isso que tem que ser feita a vontade dele e não a minha. Porque toda vez que eu tento fazer a minha vontade, eu me firo nas pedras da estrada, da minha jornada evolutiva e acabo ficando revoltado. Jesus estava ensinando para o Bartolomeu uma nova matemática. A habilidade de somar bênçãos, porque ele só sabia somar dificuldade. Já viu pessoas assim?
tudo que a pessoa fala é coisa negativa, só desgraça que aconteceu com ela. Será que nunca aconteceu na vida dessa pessoa uma coisa útil, uma coisa boa, para ela se lembrar? Não, mas é que em 1927 eu fui tomar uma injeção. Gente, é só desgraça. Chama-se ressentimento. Ressentir, sentir de novo. Mas por que você não ressente uma coisa boa? O dia do nascimento do seu primeiro filho, que você ficou com aquela cara contente e não sabia o que fazer. Mas vai ressentir o dia que caiu de uma pinguela, porque quebrou a perna. Só ressente desgraça. Jesus está ensinando para ele a fazer uma matemática diferente. Ele só sabia somar dificuldade. E se a gente soubesse somar bênçãos, a lista de coisas boas da nossa vida seria sempre muito maior do que as coisas ruins. Eu assisti um médico estubando, tirando o tubo endotraqueal de um paciente. Olha, o senhor respira fundo, e eu vou puxar, e aí o senhor solta o ar. Tá certo? Tá certo. Vamos lá? 1, 2, 3, pum, tirou. Solta o ar, agora respira. Doutor, o senhor não sabe como é gostoso, doutor. Gostoso o quê? Respirar. Você já pensou que é gostoso respirar? Eu saí do quarto tonto. Falei, gente, eu respiro faz desde que eu nasci, né? E eu nunca pensei que é gostoso respirar. Ele está achando gostoso. A gente tem que perder algumas coisas algumas vezes para poder dar valor em coisas simples. Respirar, para alguns, é uma bênção. Para nós não é nada. Deus não faz mais que obrigação. Me dá 2 pulmões sadios para que eu possa respirar. Né? E aí o Bartolomeu resolve interromper Jesus e dizer: e quando os negócios do mundo nos são adversos? São contrários, né? Tudo parece em luta contra nós. E aqui o Bartolomeu revela o desejo central do seu espírito. Aquilo que movia ele a pensar do jeito que pensava, a fazer o que fazia, era a prosperidade material. E como ele não alcançava a prosperidade material, nada estava bom para ele, ele se transformou num reclamão. Ele ia vender o peixe dele, cada vez os comerciantes pagavam menos, porque ele era pescador, né? E ele vivia desesperado por isso. Ele deixa claro aquilo que estava adoecendo o espírito dele, né? Fazendo com que ele estivesse perdendo as oportunidades de melhoria na sua reencarnação. Um desejo central mal conduzido. Uma doença da alma, ela pode fazer com que a pessoa perca a existência, não apenas fisicamente, mas perca as oportunidades que a reencarnação lhe oferece para a melhoria espiritual. Ele ia passar, se ele não tivesse encontrado Jesus, ele ia passar a vida inteira achando que estava tudo contra ele. E Jesus diz: não será a contrariedade, a adversidade nos negócios um convite para a criatura semear com mais amor? Um convite, um apelo para arrancar a criatura das ilusões da terra para as verdades do reino de Deus? Será que não é um apelo, um chamamento que você está tendo? Porque vamos reconhecer, quem colhe adversidades é porque a semeadura não foi boa. Cada um colhe o que planta, porque senão Deus seria injusto. Se você está colhendo adversidades, contrariedades, significa que você não plantou coisa boa. Faltou amor naquilo que você planta. As adversidades são um convite da vida para nós semearmos com mais amor. E a vida não começou agora nessa encarnação, começou há milênios. Então eu posso estar colhendo plantações que eu fiz há muito tempo atrás. E olha, ninguém colhe pelo outro. O que eu plantei, eu vou colher. Senão Deus seria injusto. Cada um colhe o que planta. Tá? E isso é obrigatório, não tem jeito. Então, estas adversidades são convites da vida para a pessoa sair da postura de vítima, da postura de reclamão e passar a colocar mais amor naquilo que faz, passar a pensar naquilo que faz. O reino dos céus não é uma região circunscrita, limitada no espaço, onde Deus vai colocar
Só as pessoas que ele escolher. Vai vir você, você não. Não é isso. É um estado íntimo, próprio daquelas pessoas que alcançaram a harmonização com as leis de Deus. E que esteja esse indivíduo encarnado ou desencarnado. É o estado de quem alcançou a harmonia com as leis de Deus. Ah, mas eu não gosto quando o sol se põe e me deixa triste. Sabe o que vai acontecer amanhã? O sol vai se pôr de novo. Você não manda. É lei divina que o sol nasça e se ponha todo dia. Ou você se harmoniza com isso ou vai sofrer. O problema é seu. Deus fez as leis do universo para funcionarem assim. Ah, mas eu não gosto. Problema seu, isso é coisa de criança. Enquanto nós não nos harmonizarmos com as leis de Deus, e Kardec diz que elas estão aqui dentro da consciência. Todas estão aqui dentro. Mas para dar uma reavivada é só ler o livro 3º do Livro dos Espíritos. Tem pessoas que sofrem, então, pela arrogância de quererem as coisas do seu jeito e não do jeito de Deus. O universo é de Deus, não é nosso. Daí a necessidade de humildade e confiança para a gente semear essa paz que nos vai trazer alegria. O Bartolomeu, ele conversou com Jesus, foi para casa, e quando ele chegou, os irmãos o xingaram de vagabundo, porque ao invés de estar pescando, ele estava escutando Jesus. O pai o acusou de ser mau filho, porque às vezes de sábado, ele ao invés de ficar em casa, porque sábado o judeu não pode dar mais que mil passos, aquela coisa toda, né? Ele saía de casa para ouvir Jesus às margens do lago. Então o pai o acusou de ser mau filho. Mas ao invés de reagir como antes, de xingar o pai e os irmãos como ele fazia antes, ele sorriu com bondade para eles. E aí eles pensaram que ele estivesse doente. Pô, esse cara sempre xingou. A gente xingava, ele xingava de volta. Agora ele não xinga mais, ele ri. Deve estar doente. No sábado seguinte, ele foi ouvir Jesus de novo às margens do lago. E o olhar do mestre penetrou fundo no íntimo dele. Então ele enviou a Jesus um olhar de amor e reconhecimento, limpando uma lágrima. Era a primeira vez que ele chorava de alegria. Foi mais uma cura da ação transformadora do Cristo. Ele descobriu o seu desejo íntimo, o seu desejo central, aquilo que movia o seu espírito, e deu uma nova direção para ele. Quando nós desencarnarmos, nós não teremos mais nenhuma doença física, mas nós podemos levar as doenças da alma se nós não as curarmos aqui. Tem gente que deixa na geladeira. Ah, não, eu sou assim mesmo. Tá? Quem quiser gostar de mim, que goste, mas eu sou assim mesmo. Você está aqui para melhorar. Um dos objetivos da encarnação é esse, a melhoria. Ah, não, isso eu vou deixar para consertar na próxima reencarnação. Não fica deixando coisa na geladeira estragada. Não fica. Depois vai ter que pegar podre, está muito pior. Vamos tentar arrumar logo. Doenças insidiosas. O que é insidiosas? São aquelas doenças que chegam de mansinho, até parece que é coisa boa. Né? Que não faz alarde, mas que quando explode faz um estrago danado. Né? Essas doenças que chegam de mansinho vão se instalando na alma, como a cobiça, né? Aquilo lá do Luiz, do fazendeiro Luiz, o desejo desmedido por adquirir coisas materiais, a revolta, né? A maledicência, aquela pessoa vazia, que não tem nada para falar de si, então vai falar da vida dos outros, a ingratidão, o ressentimento negativo, aquilo de só pensar nas coisas desgraçadas que aconteceram na vida, o ódio, a incompreensão, tudo isso são doenças insidiosas, doenças que vão entrando de mansinho e criando frestas na alma. E vão provocando um conjunto de ações por conta de apenas um único desejo central mal conduzido. E nós espíritas sabemos que toda vez que nós criamos uma ação, logo depois vem uma reação. A gente deixa entrar a cobiça, a revolta, a maledicência, a ingratidão, o ressentimento, isso tudo é ação. Daqui a pouco vai vir uma reação para corrigir isso. E eu ainda pergunto, por que eu fico doente? Quando nós falamos do Evangelho à luz do Espiritismo, nós não estamos falando de um processo religioso convencional.
Nós estamos falando de um profundo processo de cura do espírito imortal. Desse espírito que vai levar as nossas doenças, que estão com ele, que nós não curarmos aqui na Terra. Um processo de cura que pode resolver o que dezenas de existências físicas não foram capazes de resolver, porque só reencarnar não resolve os nossos problemas. Se a gente não pegar a condução da nossa vida, pensar naquilo que está nos movendo a fazer o que fazemos e mudar estas direções, colocando as coisas sempre, mudando sempre primeiro aqui dentro, depois ver os reflexos por fora. Só voltar à vida física não é solução definitiva se não houver um processo de renovação interior, para que nós possamos voltar para a nossa casa um pouco mais curados, né? Um pouco menos doentes. O que é voltar para casa? Voltar para o plano espiritual. Lá é a nossa casa. Lá nós fomos criados e para lá nós vamos voltar. E um dia nós vamos ficar lá para sempre. O dia que nós aprendermos a amar. Aí a gente não precisa mais encarnar. Nós vamos ficar lá para sempre. Aqui é só um estágio passageiro. E muito passageiro. Uma vez eu falei com um espírito, ele disse assim: acabei de acordar aqui e estão me dizendo que eu estava reencarnado. Sabe que eu não estou acreditando? Parece que foi um sonho. Ele tinha acabado de acordar no hospital e, como ele era do grupo espírita, ele estava dando a comunicação. Parece que foi um sonho. Eu realmente estava aí? Estava sim, amigo. Você sempre foi nosso fulano. Mas não é possível, cara. Passou tão rápido. Para mim foi um sonho. Essa é a nossa vida espiritual. Que as vibrações do Cristo possam nos alcançar e fazer por nós o que fez com todos aqueles espíritos que se encontraram com Ele. E não vamos pensar que a gente não tem Jesus presente nas nossas vidas para nós nos encontrarmos com Ele. Ele está presente através das vibrações do seu amor, esse amor que Ele emana a cada segundo sobre cada um de nós com a luz da sua aura. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela paciência.